Olá, participantes do 30, olá, voluntários, olá, você que chega pela primeira vez e você que continua com a gente, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um dia, mais um momento de reflexão no nosso devocional Um Dia de Cada Vez, da Editora Espírita, da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, que nós aqui como Paz, Piedade, a Paróquia Anglicana, Espírito Santo, aqui na região metropolitana do Recife, nós adotamos, né, como ferramenta do programa 30 Semanas. E estamos aqui compartilhando com vocês, seguimos aqui compartilhando com vocês. Olha, hoje nós estamos no dia 2, no dia 2 da semana 18, lembre-se que nós na semana 18 começamos a falar sobre a questão de sair da zona de conforto, né? Saia da zona de conforto, seguindo na decisão obedecer. Estamos na decisão obedecer e nessa semana saia da zona de conforto. Hoje, essa semana a gente está incomodando você, né? Nos incomodando, porque eu também me incomodo a partir do momento que eu estou aqui conversando com vocês também, para que a gente vá a um outro nível de compromisso com o Senhor. Dia 2 é o nosso dia hoje, o tema novas atitudes, novas atitudes. Temos aqui uma passagem em Gênesis, capítulo 12, verso 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Olha, logo nesse início, é preciso que a gente faça uma pergunta que é: quais são as barreiras que você precisa destruir? Quais são as atitudes que você precisa mudar hoje na sua vida? Que eu preciso seguir mudando na minha vida? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer a cada dia. Perceba que aqui, né, nessa passagem, a gente tem aqui um desafio para Abraão. Abraão que não veio de uns antepassados adoradores de outros deuses, né? Se a gente for lá em Josué 24, versos 2, né? Você vai ver que a descendência de Abraão era pagã, né? Adorava outros deuses, né? Mais lá na frente também, no verso 14, também repete isso de Josué 2, Josué 24, verso 14, e a gente vai ver que ele tinha essa descendência, e agora tinha um Deus que estava prometendo a ele, mandando ele sair de onde ele estava, sair da comodidade dele e ir para algum lugar que ele ia lhe mostrar e que ele iria fazer uma grande nação. Então veja que grande desafio, que grande mudança que Abraão teria que fazer. Sair de um lugar onde ele estava acostumado, onde havia uma certa, né, comodidade, conforto dele ali, e agora ele teria que mudar atitudes, ele teria que ir para um desconhecido. Essa é a nossa grande questão, que nós precisamos pensar, né, analisar. O que é que hoje Deus está me chamando para que eu mude? Porque, veja, a questão de caminhar com Deus não é questão, a gente tem falado disso aqui, não é só questão da gente deixar de fazer alguma coisa, é a gente mudar o que a gente está fazendo, é a gente abandonar algumas coisas e a gente passar a fazer algumas coisas que estão dentro do propósito de Deus. Então, eu tenho que seguir em direção à promessa. O que é a promessa? O que é que Deus estava dizendo para Abraão aqui? Ele estava prometendo, ele estava autorizando Abraão a ir para um determinado lugar e seguir um determinado propósito. Mas agora, Abraão precisava se deslocar, fazer um esforço, sair daquilo que ele estava acostumado a fazer, para que ele pudesse, então, alcançar e receber aquilo que o Senhor prometeu. Se nós formos aqui no verso seguinte, né, nós estamos lendo aqui o verso 1. Mas o verso 1. Mas se a gente for para o verso 2, o que é que o verso 2 de Gênesis 12 vai dizer? Farei de você um grande povo e abençoarei, tornarei famoso e famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que, verso 3, abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, o Senhor prometeu, o Senhor deu uma autorização. Abraão, é isso aqui que eu tenho para você. Agora vá, se mova, vá em direção à sua promessa. Ele autorizou. Agora Abraão precisava o quê? Se mover, se mexer. Olha, quando a gente fala em mudança de atitude, eu fico pensando aqui nas coisas que eu tive que mudar, que eu precisei mudar. Eu precisei parar, né, de me vitimizar, de achar que eram sempre os outros e não eu.
né? Porque aí eu tiro essa capacidade que Deus me deu de mudar, de fazer uma atitude, de seguir adiante, porque se eu estou dependendo do outro agora e outro não faz, eu tô parado. Precisei parar de evitar entrar em discussões, né? Discussões que eu digo em conflitos. Eu precisava entrar em conflitos e resolver esses conflitos, porque quando esses conflitos não se resolviam, eles acabavam em ira minha e eram um ponto de escape. Então, algumas compensações, algumas fugas minhas, que eram cômodas, porque eu estava acostumado com ela. Quando a gente fala de zona de conforto, lembra de ontem que a gente falou do útero? Né? Não é exatamente um conforto mesmo, é uma comodidade. Né? Porque em certo momento ele começa a nos dar trabalho isso. Então, permanecer onde a gente está, né? A gente tem um preço, a gente paga um preço. Se mover, a gente também paga um preço. Só que o resultado de se mover, mudar e ir em direção aonde Deus está mandando, o resultado é fantástico, é maravilhoso. E o resultado de permanecer onde eu estou, onde eu quero, por comodidade, porque eu estou acostumado, é péssimo. Mas o preço você paga também, eu pago também. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer essa ruptura, quebrar como Abraão quebrou. Sabe, quando a gente tem um corte na pele da gente, são duas partes da pele que se rompem, né? Se rompem. E para que ela cicatrize, é preciso que você cuide, que trate. E assim é na nossa vida, muitas coisas na nossa vida que nós precisamos, estão rompidas e nós precisamos fazer um esforço para que ela cicatrize. A gente precisa parar de fazer as coisas dizendo assim que é para Deus, sabe? Porque muitas coisas a gente está fazendo é para a gente. A gente está fazendo é para a gente, não é para Deus. A gente precisa fazer as coisas com Deus. Nós precisamos fazer as coisas com Deus. Sabe, eu vi uma história uma vez de alguém que passou a vida toda preparando um bolo de chocolate para Deus. E quando chegou lá, Deus disse, meu querido, eu não gosto de bolo de chocolate, eu quero mesmo um bolo branco. Né? Então, muitas vezes, a gente está fazendo o que a gente gosta. A gente olhou na palavra, viu alguma coisa, mas não é o nosso propósito. O propósito que Deus tinha para a gente era outra coisa. E a gente passa a fazer as coisas para Deus, dizendo que é para Deus, mas é para a gente. Então nós precisamos fazer as coisas com Deus, em cima da promessa dele, como Abraão fez. Ele se moveu, né? Ele tomou uma decisão, ele disse, Abraão, vai, e Abraão foi, partiu Abraão, diz aqui, né? Gênesis 12, 4, partiu Abraão, partiu Henrique, partiu você, né? Vai, faz o que Deus está dizendo para você fazer, rompe com essa barreira. E olha, a diferença, na verdade, que a gente faz na nossa vida é quando a gente tem, então, quando a gente realiza, quando a gente coloca em prática, né? É isso que faz a diferença na nossa vida. É a gente se mover, em prática. Então, Deus realiza. Enquanto a gente não realizar o que é possível, Deus não vai realizar o que é impossível na nossa vida. A gente precisa se mover, a gente está caminhando em direção ao que Ele quer. E existem 5 barreiras, eu acho isso muito importante, eu quero frisar aqui com vocês. 5 barreiras que a gente precisa quebrar para ir ao próximo nível. Primeiro, é a questão da culpa. É a gente deixar de se culpar. Porque senão a gente fica amarrado no passado e eu fiz muito isso. Eu me culpava pelas coisas e eu ficava, deslizando em cima da culpa. Parar de se culpar. 2, parar de se vitimizar. Traga a responsabilidade para você, assuma a responsabilidade, ainda que os outros tenham tido a culpa deles, mas você traga e você passe a ter as atitudes que você precisa fazer para se livrar de todas as suas compensações, de todos os seus traumas, de todas as suas barreiras, né, que impedem a sua vida de caminhar com Jesus, com Cristo, com Deus. Terceiro, os medos. A gente tem medo de errar e aí a gente não faz, a gente não muda, não transforma, quebra o medo, faz, né? Quarto, a crítica. Não tenha medo da crítica das pessoas. Quem se mete a fazer alguma coisa, quem se propõe a fazer alguma coisa, e principalmente dentro do propósito de Deus, vai ser criticado. E o quinto, não fale, faça, né? O discurso tem que se transformar em prática. É assim que a gente muda as coisas na nossa vida. Nunca teremos as mudanças que precisamos sem atitudes novas. Prática. Isso é o que muda a nossa vida. Senhor, nós queremos, Senhor, te pedir para que nós sejamos práticos da Tua palavra,
para que nós sejamos simples, né? Fazer as coisas que são complicadas da vida da forma simples que o Senhor nos manda e seguir em direção à Tua promessa. É isso que nós precisamos hoje. Nos ajude a mudar a nossa atitude em nome de Jesus. É isso, meus amigos e minhas amigas. Amanhã nós nos encontraremos mais uma vez, se assim Deus permitir. Até lá.